Cortador da orquídea sapatinho. Esse é o cortador do sapatinho. Esse é o cortador da pétala central ou dorsal. Pétala inferior e pétala lateral. Marcadores para a orquídea sapatinho. Eu tingi a pasta com o corante maçã verde. Vocês podem usar o lima-limão, um verde bem clarinho. Na natureza, a orquídea sapatinho, ela existe em várias tonalidades, vários formatos de sapatinho. Então, ela é uma orquídea que tem várias formas. Nós vamos fazer uma, mas não quer dizer que seja a única. Existem vários tipos, várias espécimes dentro da espécie orquídea sapatinho. Então, nós vamos pegar um pedacinho de massa, bem pequenininho. Vamos fazer uma bolinha, uma coxinha. Vamos pegar um arame número 20. Vamos passar um pouquinho de cola na ponta do arame. Vamos introduzir essa coxinha no arame. E vamos dar uma leve amassada como se fosse um cotonete. E vamos deixar secar. Vamos pegar mais um pedaço de massa. Vamos trabalhar a massa. Vamos fazer uma bolinha. Depois um rolinho. Vamos pressionar a massa contra a tábua. Vamos abrir a nossa massa para cortar o nosso sapatinho. O sapatinho, ele não pode ser cortado com uma massa muito fininha. Ele tem que ter uma certa espessura para que nós possamos moldá-lo. Então, nós vamos utilizar agora este cortador. Vamos cortar. Sempre protegendo a massa num plástico filme para que ela não fique ressecada. Cortei, dobrei, pressiono, pego o meu celpin mais grosso, introduzo na cavidade do sapatinho e dou o formato ao sapatinho com o celpin. Aperto bem a massinha por trás, trago o sapatinho para a palma da minha mão e pressiono o celpin por dentro. Eu já tenho o meu sapatinho pronto. Vocês observem que ele tem o formato de um sapatinho. Pego aquele cotonete no arame 20 que eu deixei descansando e eu vou colar aqui no sapatinho. Passo um pouquinho de cola. E colo o cotonete que eu coloquei no arame 20, prendo nessa parte superior. E vou deixar secando. Trabalho a minha massa, faço uma bolinha, faço um rolinho, pressiono contra a tábua. Agora eu vou ensinar vocês a abrir no sistema de veio. Eu puxo a massa para um lado, puxo para o outro, deixando como se fosse uma rampinha no meio. Esse é o sistema de veio. Quem não tiver essa placa com as ranhuras, pode utilizar esse método. Eu sempre utilizo esse método para todas as minhas flores e folhas aramadas.
tá? Então, se vocês puderem observar, vai ficar como se fosse um veio em cima. Eu tiro a ponta desse veio e eu vou cortar a minha pétala dorsal. Eu corto a minha pétala dorsal, pego um arame número 28, passo um pouquinho de cola, tiro o excesso, introduzo o arame, sempre sentindo entre os dedos. O arame pode ter, ele deverá chegar até 1/3 da minha pétala. Até 1/3 da minha pétala. Trago a minha pétala para a pastinha. Sempre com o pé de embaixo. Afino a borda da minha pétala para que ela fique delicada e mais natural. Tiro da minha pastinha. Trago o meu frisador para a placa. Pressiono, marco a minha pétala, venho nessa parte aqui em cima, dou um beliscão para que fique com esse movimento. Pego o meu celpin mais fininho, esse aqui, viro a lateral superior da pétala, dou uma leve viradinha para que fique com esse movimento dos dois lados. E eu vou pôr para secar dessa forma. Trabalhamos a massa, uma bolinha, um rolinho, pressionamos contra a placa, puxamos para um lado, para o outro, em sistema de veio ou rampa. E agora nós vamos cortar a pétala interna, que é esta aqui. Cortamos a pétala. Um arame 28 de mais ou menos 7 centímetros de comprimento. Coloco um pouquinho de cola, tiro o excesso, introduzo o arame sentindo entre os dedos. Trago para o meu pad dentro da minha pastinha, vou afinar as bordas, sem tirar o formato, afino as bordas, retiro, trago para o meu marcador, pressiono, dou uma beliscadinha, outra beliscadinha, e ponho para secar nessa posição. Ponho para secar nessa posição. Trabalhei a minha massa, fiz uma bolinha, pressiono contra a tábua, para um lado, para o outro, deixando sempre esse veio no meio, que é o sistema de veio ou de rampa. Eu agora vou cortar uma das pétalas laterais. A pétala lateral do lado direito. Introduzo o arame, põe um pouquinho de cola, introduzo o arame.
Trago para o meu pad, dentro da minha pastinha. Afino as bordas. Trago para o meu pad. Essa é a pétala. Já afinei as bordinhas. Trago para o meu pad. Pego a minha ferramenta transparente. Coloco um pouquinho de óleo. Com essa parte eu ponho um pouquinho de óleo. Venho aqui fazendo como se fosse um babadinho. Uma leve marcação no lado inferior da pétala. E ponho para secar. Essa é a pétala do lado esquerdo da flor. Virando para vocês, fica desse lado, mas quando eu for armar, será a pétala do lado esquerdo. Aperta, eu corto a última peça da minha orquídea sapatinho, que é uma pecinha aérea. Eu trago para a palma da minha mão, pego o meu boleador, boleio o centro e as laterais. Faço um côncavo no meio, arredondo as extremidades. Essa é uma parte aérea da flor que vocês vão entender quando nós colarmos. Uma pecinha que nós cortamos, que eu disse para vocês que é a parte aérea da sapatinho, nós vamos colar para darmos acabamento na parte superior do sapatinho. Vou mostrar para vocês o esquema de montagem da orquídea sapatinho. Pétala dorsal, com aquele movimento que eu já mostrei para vocês. Pétalas laterais, esquerda e direita. Pétala inferior, que ficará sob o sapatinho. Ficará sob o sapatinho. Prendi a minha pétala dorsal ao meu sapatinho com fita floral cortada ao meio na cor verde claro. Vou prender a pétala inferior abaixo do sapatinho. As flores amaramadas, elas nos dão essa liberdade. Então, eu prendo aqui, pego a minha fita floral, solto a cola e vou prender a fita com a fita a pétala inferior. Bem, eu já tenho a pétala inferior, eu tenho o sapatinho e eu tenho a pétala dorsal. Vou prender a pétala esquerda. Vou virar um pouquinho para o meu lado agora e depois eu viro para vocês. Vocês vejam que aqui a pétala, no lado, na parte inferior, ela tem aquele babadinho que eu expliquei para vocês, que eu fiz com a esteca transparente. Eu vou virar para o meu lado para prender com a fita floral. Já viro para vocês. Eu encaixo aqui. Não posso deixar arame aparecendo. E também a fita floral é importante que ela esteja cortada ao meio, para que não fique grosseiro. Bem, eu já tenho
a pétala dorsal, a pétala lateral, a pétala inferior, o sapatinho com a pétala aérea dando acabamento. Agora, eu vou prender a minha pétala direita. Fita floral cortada ao meio, estico para liberar cola, encaixo a pétala, sempre com a preocupação do arame não aparecer. Eu posso dar uma laçada e depois eu venho enrolando o arame, a fita no arame. Aqui eu já tenho a orquídea sapatinho armada. Eu tenho a pétala dorsal, as pétalas laterais, a pétala inferior e o sapatinho com a parte aérea dando acabamento.